Essa semana que começa hoje, os últimos dias do mês de outubro, tem um sabor, tem um valor especial para nós. Nós temos estudado aqui as pastorais, as cartas pastorais, especificamente 1 Timóteo. Estamos quase no final de Tito. Tito são 3 capítulos. Hoje é o capítulo 2, domingo que vem nós terminamos a série com o capítulo 3. Foi a propósito que a gente chegou no capítulo 2 essa semana, porque o coração do capítulo 2 tem a ver com o que a gente celebra ou comemora no dia 31. A Marina já mencionou que dia 31 de outubro é um dia que a gente sempre lembra da reforma, chamada Reforma Protestante. Não é algo sem importância na história da civilização, especialmente a partir do século XVI. Lutero foi uma pessoa muito mencionada, controvertida, amado por uns e odiado por outros, como também no seu tempo. O fato é que quando os historiadores, independentes de qualquer religião, estudam a história e chegam naquele momento da história, reconhecem, e todos eles não negam isso de forma alguma, o papel que Lutero teve em moldar, especialmente a Europa do seu tempo. E como é que ele mudou o mundo da sua época? Ele viveu numa época muito interessante. E só a gente tem que lembrar que 1/8 da população do mundo hoje se diz protestante. Não é pouca coisa, né? 1/8 da população mundial, de alguma forma, dessa maneira descrita. Protestantes e aqueles que se derivam do movimento da Reforma Protestante. 1/8 não é pouca coisa. Mas a reforma naquela época remodelou e redesenhou politicamente, socialmente, por que não dizer economicamente, a Europa. Na medida em que Lutero, que era alemão, seu movimento começou a empoderar o povo, que já tinha uma maneira de rebelar-se contra as instituições. Já existia, naquela época, uma espécie de desconforto, especialmente entre a população e os líderes. Mas, naquela época, a reforma deu ao povo instrumentos, vozes, a possibilidade de sentir que ele podia fazer alguma coisa. E não apenas ficar debaixo de um poderio quer local, de um príncipe, de um rei, de um império, e também não apenas de um poderio religioso, no caso, a Igreja Católica Apostólica Romana. Interessante porque quando a gente pensa na vida de Lutero, ele foi o filho mais velho de uma família que possivelmente teve 7 ou 8 crianças. Não há muita conclusão acerca de quantos filhos foram. Mas o pai dele tinha uma certa posse, tinha uma certa condição social e econômica, e queria que o filho mais velho, Martim, fosse advogado. Provavelmente também para que, sendo uma pessoa culta e preparada, pudesse também ajudar a consolidar, vamos dizer assim, a força econômica da família e ter alguma possibilidade de continuar e, quem sabe, ampliar a sua influência social e econômica. Mas Martinho não queria estudar direito, não era uma coisa que estava no coração dele, e por uma longa história, mas uma experiência que ele teve, um raio que caiu
e matou um amigo dele. Aquilo deixou muito apavorado e ele tinha uma santa, Santa Ana, que era a favorita dele. Ele orou por ela que se ele fosse salvo daquela tempestade terrível, ele ia dedicar a vida dele como um monge, e assim ele cumpriu a sua promessa e foi ordenado um monge agostiniano 2 anos depois desse evento, no começo dos anos 1500. O Brasil tinha acabado de chegar no Brasil quando essas coisas estavam acontecendo com Martinho Lutero. Ele só saiu das terras de onde ele nasceu uma vez na vida, e uma vez que ele foi a Roma numa missão, uma vez só. O tempo todo ele ficou lá. E é interessante porque ele descreve a cidade onde ele nasceu, onde ele cresceu e também estudou, Erfurt, como um prostíbulo, como um lugar de bêbados. Ou seja, ele cresceu, mesmo na vida universitária dele, ele cresceu num ambiente bastante promíscuo e viveu tudo isso. Enfim, ele era um homem, um rapaz normal, como tantos outros hoje, que saem de casa para uma universidade, para estudar numa outra cidade e cai na farra. Mas algo existia dentro do coração dele. E aquilo foi crescendo, mesmo no estudo dele da teologia, ele foi crescendo dentro dele um ódio, uma raiva contra um Deus que era punitivo, que era bravo, que castigava o pecado, que era intolerante. Essa noção de Deus que ele estava recebendo foi deixando dentro dele um espírito assim de rebeldia, de ira contra o próprio Deus, como ele mesmo escreve sobre isso. Apesar disso, ele continuou estudando teologia, estudando a Bíblia, e aí algo acontece com ele, ele se desenvolve uma espécie de uma crise psicoespiritual, a gente podia chamar. Ele chama isso, na palavra em alemão, traduzida seria alguma coisa como tribulações, mas na realidade os sintomas disso eram suor frio, náusea, intestino preso, dores de cabeça lancinantes, barulho nos ouvidos. Martinho Lutero. Tudo isso ele, né? Depressão, ansiedade, um sentimento de que Satanás, um anjo de Satanás, estava sempre o socando, dando murro nele. Essas são as sensações físicas, emocionais que ele sentia. Então você mistura tudo isso com uma raiva que ele vai desenvolvendo à medida que ele estuda teologia contra um Deus punitivo, um Deus bravo, um Deus que castiga o pecado. Esse era o Martinho Lutero, estudante, monge agostiniano, estudante de teologia. Mas ele também foi começando a perceber, e tudo isso junto com não somente um problema interno, mas externamente, ele começou a ver os abusos da igreja. E uma das coisas que ele se ressentia mais era das indulgências. Indulgências eram, na realidade, a igreja de Roma precisou gastar muito dinheiro, e ela gastava dinheiro. Estava construindo a Basílica de São Pedro, e tinha feito muitas dívidas nos bancos europeus, e precisava pagar essas dívidas, enfim. E por causa disso criou um sistema chamado indulgências. Ou seja, você pode comprar um período para você não precisar ficar no purgatório, você pode diminuir o período que você fica entre a sua morte e o céu, que era o purgatório, que é uma doutrina, inclusive, que o próprio Lutero disse que não encontrou na Bíblia. E para você encurtar o tempo do purgatório, você então comprava uma indulgência papal, que era um documento que dizia que você então tinha abreviado tantos anos de purgatório. Teve uma época, inclusive, que a igreja cancelou os poderes, o perdão das indulgências que já tinham sido compradas, e disse, olha, durante 8 anos, aquilo que você pagou não vai valer, então você tem que adquirir outro.
E como a igreja percebia que isso era um peso adicional econômico para a maioria das famílias, a igreja então resolveu que, se você comprar essa outra indulgência, porque durante 8 anos as que você já tem não vai valer, então você não vai precisar fazer nem aquela confissão auricular e não precisa também nenhuma penitência. Você fica livre de outros atos religiosos, porque essa segunda indulgência exime você de tudo isso tudo para arrecadar dinheiro. E quando isso tudo começou a acontecer, Lutero meio que chegou à conclusão: não, agora não dá, agora basta. E a leitura das Escrituras, o estudo da teologia que ele continuava a fazer, ele começou a descobrir que todas essas coisas não tinha nas Escrituras. A sua crise espiritual e aquilo que ele via do abuso da igreja levaram então a pensar que, será que Deus realmente deu o seu Filho único para nos salvar em vão? Será que o seu Filho precisava morrer na cruz, já que existe uma outra maneira da gente se livrar? Mas Deus amou o mundo de tal maneira. E Lutero começou a pensar, se isso não era suficiente para justificar, então alguma coisa estava errada. Quem tinha razão? A igreja ou o que ele estava lendo nas Escrituras? E foi aí que, ainda pensando em como lidar com com esse conflito, é que ele então elabora 95 teses que, na realidade, na sua época, no ambiente universitário que ele vivia, era a maneira como se discutiam as questões. Na realidade, Lutero não queria separar-se da igreja, ele não estava começando nenhum movimento. Ele simplesmente propôs 95 pontos para discussão. Essa foi a intenção dele. Ele mesmo não lembra, a questão de pregar lá na porta, isso é um mito. As 95 teses viraram um mito, elas aconteceram, elas são reais, mas Lutero mais tarde se lembra que ele mandou essas teses para o bispo. A ideia de que ele está lá pregando na porta não é totalmente comprovado, porque ele mesmo não foi capaz de lembrar exatamente como tudo aconteceu, porque aí a coisa cresceu e espalhou de uma maneira como ele não imaginava. Não foi a intenção dele. Ele era simplesmente um acadêmico em conflito existencial, pessoal, espiritual, intelectual, e ele queria aprofundar essa discussão. Mas Deus usou tudo isso para levar Lutero a descobrir ou redescobrir Deus e mudar o mundo. Lutero redescobriu Deus e mudou o mundo. Pode passar. Eric Metaxas, que é um biógrafo, inclusive escreveu um livro que está em português, que é a biografia do Bonhoeffer. Ele também lançou uma biografia sobre Lutero. E ele resumiu muito bem a contribuição, ou o efeito da contribuição de Lutero para o mundo, inclusive o mundo que nós vivemos hoje. A ideia essencialmente, ou quintessencialmente moderna de indivíduo, era tão impensável antes de Lutero, como seria a cor em um mundo preto e branco. E as ideias mais recentes do pluralismo, liberdade religiosa, autogoverno e liberdade todas essas ideias entraram da história através da porta que Lutero abriu. É fato. E hoje, quando nós pensamos na reforma, ou no movimento da reforma, a gente sempre lembra dos 5 solas, ou só, né? Em latim, sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus e soli Deo gloria. Essa codificação da descoberta que os reformadores, porque não foi apenas Lutero, Calvino, João Hus e tantos outros
que a reforma se espalhou pela Europa, houve muitos reformadores, muitas mini-reformas. Aliás, os pastores, os sacerdotes em toda parte começaram a ler a Bíblia, pregar a Bíblia e circular aquelas ideias por toda parte. Na realidade, Lutero não liderou um movimento. Ele influenciou a Europa através dos seus escritos. Mais de 100 e tantos escritos já foram recolhidos, produzidos por Lutero. Ele traduziu o Novo Testamento em 11 semanas. E é isso que ele fez, ele estudava a Bíblia e ensinava a Bíblia. Quando ele foi questionado, porque aí o estudo dele levou ele a ficar cada vez mais virulento contra a igreja de Roma. Aí chegou um dia em que ele disse que o Papa era anticristo e a igreja era um prostíbulo. E ninguém aguentava mais. Lá em Roma, deram 60 dias para ele se apresentar para se defender da acusação de heresia. Os 60 dias passaram, ele não fez nada. E aí, porque ele já era uma pessoa muito popular, e tinha um príncipe, que é Frederico o Sábio, o príncipe da região onde ele estava, que o protegia, que gostava das ideias dele. E esse príncipe, então, servia como um aparador, né, e o cercava dos perigos concretos, reais, físicos. Então, a igreja, por causa disso, resolveu convocar o que a gente chama da Dieta de Worms. Dieta é um concílio onde bispos e teólogos se reúnem para examinar uma ideia, para julgar alguém que está propondo uma ideia considerada uma heresia. Isso aconteceu em 1521 na cidade de Worms. E Lutero foi, acompanhado de alguns amigos. Quem já viu o filme Lutero provavelmente vai se lembrar da cena. E ele foi então colocado diante daquele tribunal de teólogos, de homens da igreja. E essa foi a resposta final de Lutero, depois de alguns dias de questionamento, de interrogatório. Porque eles apertavam. É que nem o juiz, né, que dá lava-jato. Vai fazendo pergunta, vai fazendo pergunta, vai fazendo pergunta. E repete, faz a pergunta de outro jeito. Isso assim foi com ele. De todas as maneiras. E finalmente, não tinha como. E ele não responde. Uma vez que as vossas serenas majestades e senhorios desejam uma resposta simples, eu a darei da seguinte maneira, de uma forma clara e sem rodeios. A menos que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, porque eu não confio apenas no Papa e nos concílios, uma vez que é sabido que eles erram frequentemente e se contradizem, eu estou preso às Escrituras que tenho citado. E a minha consciência está cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não irei me retratar de qualquer coisa. Quando ele disse isso, ele logo se retirou e estava voltando para a sua cidade quando ele foi raptado, entre aspas, por um grupo de cavaleiros, na realidade, enviados pelo seu protetor, o príncipe Frederico o Sábio. Esses cavaleiros o levaram para Wartburg, de lá um castelo que fica numa região lá da Alemanha, e para ficar longe das autoridades e longe do perigo, que na realidade ele começou a correr e aumentar ainda mais. E foi exatamente lá, naquele período, em que Lutero não se sentia bem no fato de que ele estava sendo preso, porque ele queria, na realidade, a liberdade de sair, de falar, de encontrar pessoas, mas foi exatamente nesse período que ele ficou confinado e protegido que ele acabou traduzindo o Novo Testamento. 11 semanas. Interessante porque, por um acaso,
o fato dele traduzir do grego para o alemão, e ele teve que escolher um dialeto, um tipo de alemão que era usado, e essa língua se tornou a língua oficial, que hoje a gente chama do Hochdeutsch. A Bíblia que Lutero traduziu se tornou a base, inclusive, porque na primeira tiragem 3.000 exemplares, mas meados do século XVI, aproximadamente 500.000 de Bíblias foram distribuídas em alemão. E isso começou a ser usado, porque o povo não lia, as pessoas não eram analfabetas, então a Bíblia de Lutero passou a ser quase que uma cartilha para ensinar as pessoas a lerem, e isso consolidou a língua alemã clássica, assim como Dante Alighieri, na sua obra também consolidou um tipo de italiano que se tornou o italiano oficial. Essa foi a influência de Lutero. Ele moldou um país, ele moldou um continente, ele mudou o mundo, e ele, por causa da influência da Reforma e dos outros reformadores, hoje nós somos como somos, pensamos como pensamos. Mas eu queria hoje voltar para o capítulo 2 de Tito, e focar numa dessas solas, voltando lá para... está aí. Sola Gratia. Sola Gratia. E nós vamos ler, no meio do capítulo, alguns versículos, a partir do versículo 11. E eu gostaria de pedir que todos, mais uma vez, ficassem de pé para a gente ler junto essa passagem das Escrituras. Vamos ler juntos? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Senhor, abençoa a Tua palavra nesta manhã. A Tua palavra que é a verdade, e que ela possa nos libertar. No nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Sola Gratia. Lutero, um homem complicado, uma personalidade forte, intransigente, carismático, barulhento, de sorriso largo. Deus usou, junto com outros. Mas o maior legado de Lutero e dos reformadores não foi necessariamente o pensamento contemporâneo, as liberdades, os direitos humanos, o autogoverno, a valorização do indivíduo. Sem dúvida, tem o seu lugar. Mas o maior legado de Lutero e dos reformadores são as verdades que eles redescobriram acerca de Deus e das Escrituras. Verdades que estavam debaixo de escombros, de entulhos, de rituais, de costumes, de abusos, de explorações, de manipulação religiosa, mesmo quando, como acontece nos dias de hoje. E é por isso que sempre vale a pena nós voltarmos para esses elementos fundamentais da fé cristã. Sola Escritura. Lutero e os reformadores deram para nós a possibilidade de ter a Bíblia nas mãos, de ler a Bíblia numa linguagem que a gente entende hoje.
Alguns deles deram a vida, como William Tyndale na Inglaterra foi queimado porque ele traduziu a Bíblia para a língua do povo. John Hus e outros deram a vida porque colocaram a palavra de Deus de uma forma que qualquer um pudesse ter contato com ela, ler e ser abençoado. Porque eles entenderam que apenas a Escritura é a palavra de Deus. É aquilo que nos dá a noção de quem nós somos, por que estamos aqui, quem é o nosso Deus e para onde nós estamos indo. A Bíblia é a fonte da verdade. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E quando Jesus disse, ele se referia ao que a gente chama hoje do Antigo Testamento, porque não tinha o Novo na época. E ele disse, o Antigo Testamento, ou seja, os escritos que os judeus tinham como escrituras sagradas, testificavam de Jesus Cristo, dele mesmo. Sola fide. É apenas pela fé, e pela fé apenas, que nós recebemos a salvação. Não é por mérito, não é por obras, não é por religião, não é por barganha, não é por troca. É fé. Fé significa confiança. Assim como a criança que pula do muro nos braços do pai. E às vezes ela nem percebe que o pai não está com tudo isso. Que eles vão crescendo e acham que a gente ainda consegue agarrar. E assim é fé. É essa sensação de que você pode se lançar em Deus, que Ele nunca vai deixar você na mão, nunca. Mesmo quando parece que o Pai não ama. Há uma razão por trás daquela disciplina. Há uma razão para o não. Pela fé. Essa é uma verdade que foi redescoberta e deixada para nós pelos reformadores. Solos Cristos. É apenas Cristo que é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, Deus homem. Emanuel, Deus encarnado. Somente Ele tem o poder para nos salvar. Somente a morte de Jesus na cruz, seu sangue derramado, é aceito por Deus como um sacrifício suficiente e final. Não precisamos sofrer para ser salvos. Sofrimento é humano, mas o sofrimento não salva ninguém. Quem salva é Cristo. As tribulações são humanas, mas as tribulações não salvam ninguém. Quem salva é Cristo. As boas obras são importantes, fazem bem, ajudam os outros, mas as boas obras não salvam ninguém. Quem salva é Cristo. Só Cristo. E toda a glória é dada somente a Deus. Só Ele merece o nosso louvor. Só Ele merece a nossa adoração. Quando Moisés se despediu do povo no seu último sermão, que é o livro de Deuteronômio inteiro, e eu imagino muita gente deve ter dormido, ele repetiu para o povo, naquele último encontro: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Portanto, e aí vem os 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, não prestarás cultos. Por quê? Porque só tem um Deus. Nada pode ocupar o lugar de Deus. Satanás tentou. Espera um pouquinho. Adão e Eva. Deus está deixando fora o melhor. Vocês não querem ser como Ele? E desde então a gente quer ser como Deus. E quer ocupar o lugar de Deus na nossa vida. E quer colocar outras coisas, ou pessoas, ou objetos, ou devoções no lugar de Deus na nossa vida. Mas a reforma, os reformadores recobraram para nós essa grande verdade bíblica de que apenas Deus merece ser adorado, exaltado e cultuado. Porque só existe um Deus. Mas nós acabamos de ler aí os versículos 11 a 14,
E nessa passagem, bem no meio do capítulo 2, ou mais para o fim do capítulo 2, menciona a graça. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Graça. Observem aí que esse texto que nós lemos pode ser dividido em 3 partes. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Segunda parte, ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa na era presente. Terceira parte, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, e fala sobre Jesus como aquele que se entregou por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo santo, dedicado à prática de boas obras. Nós vamos dividir isso nessas 3 partes. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar acerca da graça de Deus é o seu poder para salvar. A graça tem poder de salvar a nossa vida. É interessante porque ela se manifesta. Se Deus não tomasse a iniciativa de revelar a sua graça, nós não a conheceríamos. Nós estaríamos até hoje vivendo debaixo de um medo, como vivem muitos povos hoje. Com medo dos relâmpagos, com medo dos acidentes geográficos, atribuindo a montanhas, a árvores, a espíritos, a forças naturais, um poder divino, com medo dessas coisas, tentando apaziguar na sua maneira de compreender o que atua na nossa vida, o que causa o bem ou o mal, nos abençoa ou nos amaldiçoa, faz chover ou segura a chuva, faz brotar ou faz secar. Desde sempre, os seres humanos, se não fosse a revelação da graça de Deus, estariam escravizados a essa busca de uma compreensão de que forças são essas que atuam, que forças são essas que eu posso manipular, que de alguma maneira eu posso fazer se inclinar a meu favor, ou elas estarão contra mim. A graça é um conceito absolutamente diferente disso. Graça, algo que eu não preciso fazer nada, algo que existe fora de mim, algo que tem iniciativa de Deus, do Criador. Graça. Deus então manifesta essa graça, como Ele sempre manifestou. A chamada graça comum, o sol nasce para todos, a chuva cai para todos, o ar que respiramos está aí para todo mundo. Há muitas manifestações dessa graça geral de Deus. A capacidade do corpo humano de, apesar já de começar a morrer quando nasce, mesmo assim, a capacidade, essa resiliência do corpo humano e da própria natureza criada. Apesar de tudo que nós fazemos para destruir, ela ainda consegue, de uma certa forma, se regenerar. Não totalmente, mas consegue. A graça geral, mas essa graça aqui é uma graça particular. Porque ela diz que essa graça de Deus é a graça que se manifestou salvadora. Não é simplesmente isso que nós vemos nas pessoas e a gente enxerga, por exemplo, carinho entre as pessoas. O gesto de uma família, de um pai, da mãe em relação ao filho. O cuidado que nós temos, a solidariedade humana. Isso é normal, isso faz parte de sermos humanos. Deus nos criou com essas capacidades. Mas essa graça é diferente. Não é aquilo que é natural, é algo que vem de Deus. É extraordinária. Ela é salvadora. Ela tem a capacidade de colocar uma chave na fechadura do nosso coração e virar. É como aquela chave, talvez agora pensando na eletricidade, que liga algo que está desligado.
É algo que de repente dá sentido às coisas e à nossa vida. É algo que coloca aquilo que na nossa mente, no nosso coração, no nosso viver está confuso, uma série de coisas que a gente corre para cá, corre para lá, faz isso, faz aquilo. Para quê? Por quê? Até quando? De repente a graça entra e ufa! Faz sentido. Deus me ama. Ele demonstrou isso mandando o Filho dele por mim. Aqui é temporário. Eu sou um peregrino. Na realidade, por mais que eu crie raízes aqui, eu estou em viagem. Eu sou meio que um turista. Porque para onde eu vou, definitivamente, é a casa do Pai. E eu tenho que viver assim. A graça me liberta de tudo isso. E ela me capacita a viver hoje dessa forma, como nós vamos ver. Ela se manifesta salvadora de nós mesmos, salvadora do mundo, salvadora do pecado, salvadora da ignorância, salvadora da religiosidade. Ela nos salva da necessidade de produzir o que é bom. E nós não temos essa capacidade. Deus manifestou dessa forma a sua graça. E essa é uma graça capaz de salvar qualquer um. Todos os homens. Todos os homens. Qualquer pessoa. Não importa aonde esteja, quem é, cor da pele, não importa. Sua categoria socioeconômica, não importa. Se a pessoa é muito religiosa ou é absolutamente contra a religião, não importa. Essa graça é capaz de salvar qualquer um, de alcançar qualquer pessoa em qualquer lugar. Ao contrário da indulgência, aqui é um facsímile da indulgência plenária, inclusive rara, do Papa Leão X, que Lutero chamou de anticristo. Indulgência plenária. Indulgência não salva. Indulgência não salva. Ninguém tem o poder de declarar para ninguém: você está salvo. A única pessoa que pode fazer isso é Deus. E olha, não fica achando que nós protestantes somos melhores. Porque muitas vezes nós temos uma tradição de 500 anos e muitos protestantes são protestantes, mas vão para o inferno do mesmo jeito. Porque creem muito mais no pedigree, no rótulo, na religião que abraçam, que abraçaram, o que receberam por herança de família, do que realmente uma relação pessoal de confiança naquele que pode salvar. Ninguém vai chegar na presença de Deus mostrando, e agora o Felipe e o Neto vão ter uma carteirinha da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Eles não vão chegar lá no céu e com um anjo, voando com o anjo. Estou aqui minha carteirinha, hein? Não. Eu sou membro, eu fiquei membro da comunidade batista em Moema no dia tal. Ou fui batizado naquele retiro de carnaval em 1900 antigamente. Não. Nada disso. Nada pode salvar a não ser Jesus Cristo. E se você hoje ainda luta com o fato de que você não precisa fazer nada para ser salvo, se essa é uma ideia que te angustia, que deixa você, mas não é possível. Então ore. Ore, porque possivelmente essa vai ser a decisão mais importante da sua vida. E essa decisão significa você finalmente abrir mão de achar que você pode agradar a Deus e de alguma maneira merecer a salvação. Que há alguma coisa em você que faz de você alguém que Deus não vai descartar. Ore e peça a Deus para abrir a sua mente
e você enxergar, como Lutero um dia enxergou. Mas a graça de Deus, diz a palavra de Deus, ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Ela tem poder de educar. Na realidade, a palavra aí é paidagogo, é pedagogia, é o ensino de crianças. Essa é a palavra no grego. O verbo é usado, que é o mesmo verbo de ensinar crianças. A graça de Deus tem poder de educar. E aqui há um aspecto da graça que não é muito falado. A gente adora falar sobre a graça que nos liberta do pecado, não precisamos pagar nada, está de graça, Deus nos deu, que maravilha, vou para o céu. Mas a gente não gosta de falar naquela dimensão da graça que treina, que ensina, que educa, que disciplina. E olha só, o texto é muito claro. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Interessante essa palavra renunciar. Eu me lembro do convite de Jesus. Se alguém quer vir após mim, o quê? Negue-se a si mesmo. Essa é a ideia dessa palavra aqui. É negar algo a si próprio. Recusar algo que lhe é oferecido. É dizer não, obrigado. Aliás, sem vírgula. Não, obrigado. Eu não sou obrigado a me deixar escravizar pelos desejos que eu tenho dentro de mim. Ou dos estímulos que vêm para mim de fora. Eu não sou obrigado. A graça me ensina a dizer não para essas ofertas que vêm de fora e para os desejos que saem do meu coração. Porque o casamento aí é perfeito. Tiago falou que ninguém, ao ser tentado, diga eu sou tentado por Deus. A gente é tentado pela nossa própria cobiça. A cobiça, o desejo ainda não é o pecado, mas quando a gente sente aquele desejo, naquele momento, a gente percebe, opa, está no meu controle. Eu preciso ver para que lado eu vou me inclinar. Será que eu vou me inclinar para a graça? Será que eu vou escolher a força que Deus vai suprir para eu dizer não para isso? Ou para esse pensamento? Ou para essa atitude? Para esse desejo maligno contra alguém? Por exemplo? A graça é quem nos capacita. A graça de Deus. A negar algo para nós mesmos, a recusar algo que nos é oferecido. Não obrigado, eu não sou obrigado. Sem vírgula. Fala também da impiedade, que é um termo interessante, que por um lado é falta de reverência a Deus, mas também maldade, impiedade é tudo aquilo que não brota e não surge como resultado da minha devoção, do meu culto a Deus. Quando eu não adoro a Deus na minha vida, eu vou adorar outras coisas. Quando Deus não ocupa no meu coração, em primeiro lugar, outras coisas vão ocupar. Podem ser pessoas também. A graça nos ensina a dizer não sou obrigado. Não preciso viver escravizado desses desejos, dessas ofertas, desses estímulos. E meus queridos, vocês sabem do que eu estou dizendo. Não é fácil viver o tempo todo. Nossos olhos, nossos ouvidos e o coração lá dentro conspirando, se conflagrando, querendo aquilo que é mal. Nós sabemos disso. É aí que entra a graça, a mesma graça que nos salva. Ela tem um poder para nos salvar no dia a dia do mal, da maldade, da impiedade, dos desejos mundanos. Por outro lado, aliás, eu gosto de entender isso, essas paixões ou desejos mundanos, a palavra no grego para mundano é cósmico.
E é interessante isso, porque, fazendo um pouco de jogo de ideia aqui por minha conta, nossos desejos cósmicos, é interessante como a gente amplia o prazer. Um prazer que vai acabar em, sei lá, alguns minutos. Qualquer que seja ele. Uma satisfação, um prazer. Mas que naquela hora toma uma proporção gigantesca. E a gente olha para ele como se tivesse o universo na nossa frente. A gente estivesse viajando a anos-luz, assim, voando nas galáxias. Prazer cósmico. No entanto, é uma coisa que dura segundos, minutos, quando muito horas. Essa é a dimensão do mal. Ele cresce dentro de nós. Ele amplia aquilo que dá a aparência de coisa boa. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas no final são caminhos de morte. O contrário é, a graça nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa na era presente. Em 1646, quando Harvard, a universidade famosa, foi fundada, ela foi fundada para ser uma escola para preparar pastores, ministros do Evangelho. E no propósito inicial da Universidade de Harvard, e isso está disponível, você pode encontrar na internet, cada estudante deve ser simplesmente instruído e intensamente impelido a considerar corretamente que o propósito principal de sua vida e de seus estudos é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna. João 17:3. Consequentemente, colocar a Cristo na base é o único alicerce do conhecimento sadio e do aprendizado. Universidade de Harvard, 1646. No brasão inicial de Harvard, você tem veritas, verdade, e de cada lado duas palavras, escritura e igreja. No brasão atual de Harvard só tem a palavra veritas. Verdade. A verdade não depende mais da revelação das Escrituras. A verdade não é algo que é passado de geração a geração, começando pelo ensino dos apóstolos, perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos, e chegou aos nossos dias. Não. A verdade, ela tem vida própria, ela não precisa de Deus. A verdade é a minha verdade. Ou, como se diz hoje, a verdade se tornou em pós-verdade. Mas a graça, ela é uma pedagoga. E a pedagogia da graça nos ensina a viver de uma maneira, em primeiro lugar, sensata. E essa palavra aparece nos versículos anteriores. Quando fala dos presbíteros, capítulo 1, versículo 8, capítulo anterior, uma das características do presbítero deve ser sensato. Essa ideia significa ter mente sã, ser sóbrio, moderado, discreto. Todas essas ideias estão aí nessa palavra. Capítulo 2, que nós estamos estudando, versículo 2, em relação aos homens mais velhos, eles também devem ser sensatos. As mulheres mais jovens devem ser prudentes, numa outra versão, ou sensatas nessa versão. Os jovens devem ser criteriosos, a mesma palavra, ou prudentes numa outra tradução. Tudo isso é a ideia de sensato. Você ter equilíbrio. Equilíbrio. A graça nos equilibra. A graça ajuda a nossa mente a não pensar nem aquém nem além. Ficar onde ela deve estar. Na palavra de Deus, na verdade de Deus, na revelação de Deus. A graça nos capacita dessa forma. A ser pessoas cuja mente é sadia. Pessoas moderadas. Pessoas equilibradas. E não importa se é mais velho ou se é jovem. Você vê que a mesma palavra é aplicada a homem, a mulher, jovem, velho, critério. A segunda palavra, isso tem a ver com a gente, por isso que a seta está para cá.
Mas a segunda palavra, a graça, se manifestou para que a gente viva de uma maneira sensata ou justa. Aí é uma palavra interessante que talvez a melhor tradução para uma linguagem de hoje seria o fair play. Em relação aos outros. É viver de uma maneira íntegra nos relacionamentos, ser honesto uns com os outros. Ou, eu escolhi essa palavra aí, que é uma palavra mais técnica, uma pessoa reta, retidão, em relação ao próximo. Quando José ficou sabendo que Maria estava grávida, a Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 1, versículo 19, José sendo um homem justo, não querendo infamar ou difamar a sua noiva, conforme o costume da época, antes de consumarem um casamento, se afastou dela. Não levou isso para o público, porque ele era justo. Ele tratou Maria com dignidade, com respeito. Essa é a ideia. Fair play, integridade nos relacionamentos. E a terceira palavra tem a ver com direção para o alto, devoção, piedoso, reverência, respeito, submissão, fidelidade a Deus. A graça, como pedagoga, produz isso na nossa vida. Ela ajuda a gente a trocar as nossas inclinações naturais para o mal, para o pecado. E ela nos ajuda a aprender, porque é um aprendizado. Lembra-se? É um aprendizado. É uma escola de vida. Mas no dia a dia, ela está trabalhando na nossa vida para produzir sensatez, justiça e piedade. Em relação a nós mesmos, em relação aos outros e em relação a Deus. E em terceiro lugar, terminando, a graça tem o poder de renovar. Porque ela operando na nossa vida, tendo operado de uma forma salvadora, e operando na nossa vida de uma forma pedagógica no dia a dia, ela nos capacita para ter essa atitude de espera pela bendita esperança, que é uma outra epifania, a epifania da graça, versículos 11, e aqui a epifania da glória, manifestação da glória de Deus, do nosso grande Deus e Salvador, nosso Salvador, Jesus Cristo. Essa palavra bendita é a mesma que Jesus usa nas bem-aventuranças. Bem-aventurado, bendito, feliz. Essa é a nossa esperança, é uma esperança feliz, é uma esperança alegre. Enquanto nós aguardamos, a graça tem esse poder de nos alegrar, de renovar. A cada dia que a gente acorda, o sol nasceu de novo, não nasceu? Às vezes não dá para ver, mas a gente sabe que é dia, porque está claro. Isso é uma metáfora, isso é uma lembrança de que um dia o sol da justiça, Deus que veio aqui à terra, um dia Ele voltará e tudo será refeito. Haverá novos céus e nova terra nos quais habita justiça. Jesus voltará. Essa será a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E essa é a nossa esperança alegre, feliz, que nos renova. A graça tem esse poder. Interessante porque esse verbo aguardar, ele tem uma ideia oposta àquela renegar, negadas à impiedade lá, a ideia de recusar algo que nos é oferecido. Aqui essa palavra no grego significa aceitar algo que nos é oferecido. É esperar algo que já foi estendido para nós, o cumprimento da promessa. Essa é a oferta que Deus nos faz. Não é uma recompensa aqui na terra, mas é algo infinitamente melhor que nós aguardamos. A graça tem o poder de causar o nosso coração, de se encher de júbilo, de alegria, de saber que por mais que eu sofra aqui, como cristão, 1 Pedro capítulo 4, se sofrer, sofra como cristão. Não como quem merece sofrer porque está fazendo coisa errada.
Sofra como cristão. Mas sofra, sabendo que nós aguardamos e nós temos uma esperança que alegra, que renova o nosso coração. A epifania da glória de Deus. A glória que Jesus, no capítulo 17, quando ele ora ao Pai, terminando a sua oração, ele diz que eu quero, Pai, assim como nós, eu e tu, e tivemos essa glória no princípio, eu dou também para eles essa glória que é nossa. Uma glória que se manifesta na unidade, na comunhão, no amor, na qualidade do amor e da unidade que existe na Trindade. É a qualidade do amor e da unidade que Deus deseja que nós vivamos enquanto estamos aqui na terra. E dessa maneira, nós já começamos a experimentar agora a gloriosa manifestação de Deus através da graça. Da graça. Queridos irmãos, a vida é um grande desafio. Grande desafio. Deus nos fez pessoas prontas para viver uma aventura. Mas como nós vamos viver a aventura da vida é escolha nossa. É escolha nossa. Infelizmente, talvez seja o caso de alguns de nós aqui, nós fizemos ou temos feito, estamos fazendo escolhas erradas. E a graça de Deus está na porta da nossa vida. A graça de Deus que quer entrar, talvez, numa área que precisa ser mexida. Ela está barrada. A graça de Deus, ela não tem preço. Mas ela não é forçada sobre nós. Nós precisamos recebê-la, acolhê-la e permitir que ela faça uma obra na nossa vida. E é uma coisa que entristece muito o coração de Deus. É saber que aquilo que custou a vida do seu filho pode estar sendo desperdiçado por nós. Desperdiçado por nós. Vamos orar? Nosso Deus, Pai, obrigado pela graça. Obrigado para que ela chegasse até nós, homens e mulheres, de geração em geração. Muitas vezes com a própria vida. Arriscaram para que hoje a gente tivesse essa mensagem, para que hoje a gente tivesse as Escrituras, para que hoje a gente tivesse liberdade, para que hoje a gente pudesse escolher. É graça. Obrigado pelo Brasil, Senhor. Alguém disse, brasileiro, profissão, esperança. Ó Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia do Brasil e dos brasileiros. Tem misericórdia, Senhor, dos governantes, dos três poderes, de todas as instâncias, seja municipal, estadual, federal. Mas, Senhor, tem misericórdia daqueles que estão sofrendo por causa de decisões erradas, por causa da ganância de alguns, por causa da má distribuição dos recursos. Tem misericórdia daqueles, Senhor, que estão passando fome hoje, daqueles que estão correndo o risco de uma bala que não é perdida, porque quando chega neles, ela encontrou um lugar. Tem misericórdia do nosso país, Senhor. E tem misericórdia da igreja, do teu povo, Senhor.
do teu povo que está aqui e recebeu um legado de sangue, um legado caro. Mas talvez nós vivamos num momento, como brasileiros, e cristãos, e protestantes, que o Senhor está dizendo para nós: acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Agora é para valer. Senhor, nossos filhos convivem conosco, não apenas quando a gente vem aqui à igreja, mas no dia a dia. Eles estão vendo como nós vivemos. Os nossos netos estão ouvindo as nossas palavras. Eles estão vendo quando é religião e quando não é. Eles estão vendo quando a Tua graça está nos educando ou quando ela não está fazendo nenhuma diferença na nossa atitude, nas nossas palavras, nas nossas ações. Tem misericórdia, Senhor, dos Teus filhos e filhas. Derrama, Senhor, um avivamento na igreja. Um espírito de arrependimento pelo pecado, pelas divisões, pelas brigas, pelas discussões, pelos falatórios inúteis, como disse Paulo a Timóteo e a Tito tantas vezes: evita os falatórios inúteis. Senhor, salva os nossos lábios quando estamos juntos. Que a Tua graça possa continuar produzindo na nossa vida aquilo que ela veio produzir quando nos salvou. Te louvamos, te engrandecemos. E queremos sair daqui, Senhor, sabendo que ela renova o nosso coração. E quando Abacuque terminou de orar e o Senhor falou para ele que o Senhor ia fazer com o povo, ele pôde dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, ele disse: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Senhor, de todos os brasileiros, não permita que a gente esteja entre aqueles que estão profetizando o fim do mundo, mas que a gente seja aqueles brasileiros que estão anunciando a graça de Deus em Jesus Cristo. Essa é a nossa oração nessa manhã. No nome de Jesus. Amém.